Lá no começo do ano de 2019, Bolsonaro foi nos Estados Unidos da América bajular o Trump e ceder em várias áreas. Ciro Gomes te lembrará. É absolutamente imperativo e urgente que o Brasil acorde para o posicionamento do governo em coisas absolutamente sensíveis e estratégicas. Por exemplo, a posição do Brasil na política exterior. Nossa amizade pan-americana provavelmente é um fato definitivo do nosso estar, né, nas Américas, da nossa formação judaico-cristã. Não estou propondo nada diferente dessa compreensão. Porém, os gestos do Bolsonaro em relação à América do Norte levantam em mim não só uma indignação muito alta, mas uma suspeita de entender qual é a causa. Vejam bem, entregamos o direito dos norte-americanos virem ao Brasil sem visto, rompendo 150 anos de tradição que o Brasil exige reciprocidade. Todos nós vamos para a Europa e não precisamos de visto. Portanto, não é que o Brasil seja maior ou menor, mais grave ou menos grave, um emissor de migrantes ilegais. A Europa não nos pede visto. E os americanos receberam sem reciprocidade. Nós entregamos uma cota de importação de 750 mil toneladas de trigo para os norte-americanos, que subsidiam o trigo, sem nenhuma contrapartida. Isto vai destruir a triticultura do sul do Brasil. Sem nenhuma contrapartida. Nós entregamos a base de Alcântara com interdição escrita de que em determinados lugares, a pretexto de proteção de propriedade intelectual, brasileiros não podem acessar, a não ser autorizados por autoridades americanas. Mais grave, porque é transcendental o impacto disso. O Trump surpreendeu o Bolsonaro na conversa e pediu que o Bolsonaro aceitasse levar o Brasil ao OCDE, organização para a qual o Brasil nunca quis ir, porque não temos nada a ganhar no estágio em que nós estamos, mas ainda considerando isto, pede que ele abra mão do status de país em desenvolvimento na OMC, onde se dão os acordos comerciais. E o status de país em desenvolvimento nos deixa um resto de margem para uma política industrial de comércio exterior, para uma política de compras governamentais, para uma política até de quebra de patentes em certas circunstâncias específicas previstas nos estatutos da OMC. A China não abre mão desse status de país em desenvolvimento, sendo 12 vezes o produto industrial do Brasil. Em nome de que o senhor Bolsonaro aceitou? Consultando quem? Perguntando a quem? A qual especialista? Ao 01, provavelmente. Que, a propósito, quase voa na braguilha do Trump na reunião, né? Eu estou brincando aqui, mas isso é muito grave. E eu estou perguntando a quem interessa, que tipo de estratégia é essa? Onde é que está o lugar que a gente possa refletir, discordar, concordar, entender as razões? Na medida em que você entrega a faculdade de lançar satélite, portanto, estabelecer uma base de foguete americana na América do Sul, evidentemente que quem tem os americanos como potencial inimigo vão acessar suas baterias, os seus mísseis intercontinentais para todos os lugares de onde pode vir um míssil americano. Não creio que isso seja paranoia, não. Isso é uma obviedade. Então, essas coisas o Brasil não pode mais deixar que esteja acontecendo com tal leviandade. E depois de toda essa submissão do Bolsonaro ao Trump, o que ele e o Brasil receberam em troca? Os Estados Unidos vão impor tarifas sobre o aço e o alumínio recebidos de Brasil e Argentina, declarou o presidente americano Donald Trump nesta segunda-feira. Pelo Twitter, Trump disse que a medida é motivada pela maciça desvalorização cambial promovida pelas economias sul-americanas. O presidente ainda acrescentou que a Reserva Federal Americana deveria agir para evitar que países tirem vantagem do dólar ao desvalorizar as próprias moedas. Está cada vez mais óbvio que os Estados Unidos da América pregam livre mercado para os outros e praticam protecionismo pesado onde não são competitivos internacionalmente. O que é o contrário do que o Paulo Guedes e o Bolsonaro defendem e estão praticando no Brasil. Alguém imagina que a América do Norte seria o que é, sob o ponto de vista de grande potência internacional, sem a coordenação de um governo que gasta mais do que qualquer governo do planeta Terra em defesa, financiando a corrida aeroespacial ou financiando a inovação e os domínios tecnológicos da área de saúde para ficar nos 3 mais importantes. Tudo isso nos Estados Unidos é financiado pelo dinheiro público.
Sabe onde nasceu a internet? Nasceu numa universidade americana financiada pelo exército americano. Então eles ensinam o liberalismo para os outros, ensinam que o Estado dos outros deve ser mínimo, ensinam que o Estado deve ser demitido de qualquer intrusão no domínio econômico, enquanto na prática fazem exatamente o oposto. Sendo que agora, com Trump, o argumento ficou mais fácil ainda. O Trump acabou de impor uma restrição alfandegária de 25% de imposto para todos os produtos chineses que a América do Norte impõe, enquanto estão propondo para nós destruir as nossas proteções aqui industriais e entregar nossas riquezas ao capital estrangeiro. Então, isto é fatal, e isso é o que faz a China, fica óbvio, tudo que a China fez, eu dou exemplo para vocês, em 1980, a China representava 1% do comércio do mundo, com 700 milhões de habitantes. O Brasil representava 1%, igualzinho com a China, com 160 milhões de habitantes. Ou seja, nós éramos um país relativamente muito mais rico do que a China ontem, em 1980. Hoje, a China representa 12% do comércio do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial de 80, com os 200 milhões de habitantes. Com as mesmas condições de oportunidade e crise que o mundo experimentou, a China explodiu e o Brasil ficou. E o problema, portanto, é aqui. Na verdade, o Brasil destruiu essa coordenação estratégica. Não tem projeto, não compreende o caminho. O caminho do Brasil é a reindustrialização e isso o livre mercado e o neoliberalismo do Guedes não vão fazer. O vídeo a seguir é de uma entrevista que o Ciro concedeu em setembro de 2018. Veja o que está acontecendo, Marcelo. Nós estamos alimentando a ilusão de que um país que tem aspirações modernas, toda a eletrônica que está nos acompanhando aqui, tudo importado. Toda a química fina dos nossos remédios, para ser mais exato, 80% importado. Toda a microinformática, todas as telecomunicações, todos os meios de diagnóstico médico, as fibras das roupas que não amassam mais, tudo importado. E aí o Brasil cresce 2 pontos, dá 150, 130 bilhões de dólares de buraco na balança de pagamento, porque nós estamos alimentando a ilusão de pagar essa vida moderna com soja bruta, milho, minério de ferro natura e petróleo bruto. Essa conta não fecha. A sua solução vai na linha da lei de reserva de mercado de informática, criação de grupos protegidos por barreira tarifária alta, por dinheiro subsidiado. Quer dizer, como é que vai na linha da inteligência, em linha com as melhores práticas internacionais e consultando o melhor interesse da sociedade brasileira. Eu estava dizendo, fecha a conta, você paga eletroeletrônico, informática, novos materiais, química fina, o Brasil capital. É um país Só um fechado. Minutinho. Não é fechado o Brasil. O Brasil é mal cuidado. Nós não temos política industrial de comércio exterior. Nós somos mais fechados. Nós não devíamos. Reagentes para laboratórios de ciência e tecnologia do Brasil. Fechadíssimo. Não tem rival nacional, não tem pretensão de tê-lo. E tem material ótimo. Eu tive que contrabandear um microscópio para o hospital do Sobral fazer neurocirurgia, porque esses malucos aqui, que não tem precedente, não tem competidor internacional, fica lá a burocracia, né, daí gente morrendo. Então, não me confunda, deixa eu tentar explicar aqui uma coisa. A frase básica é, por que nós temos que ter uma indústria? Por quê? Porque o nosso modo moderno de viver consome manufaturado. E manufaturado, desse nível de sofisticação, custa muito mais caro do que produtos in natura. Essa conta não fecha. Quebrou o Fernando Henrique por quê? Quebrou a Dilma por quê o Brasil? Porque cresceu um pouquinho, explode a importação. Quando as commodities vão bem, nós estamos vendendo um barril de petróleo a $110 quando o Lula surfou na popularidade. Quando a Dilma foi derrubada, vendemos o mesmo barril por 30. Aí vai entender. Posso terminar? Então a ideia é o seguinte, não é fechar mercado, ter reserva, não sei o que, é escolher alguns protagonismos globais para o Brasil ter, na troca internacional, como pagar a conta de manufaturado. Eu estou escolhendo. Você vai escolher setores que serão protegidos e beneficiados pelo governo para ficarem fortes. Perfeitamente. Os campeões. Posso dizer que não. Aí que está. Isso significa. Você fazer, por exemplo, a política de campeões nacionais para financiar gangster do setor de proteína animal. Eu quero falar da sua proposta, quero entender. Eu gostaria. Se eu puder. Porque a gente. Isso aqui é uma entrevista, tem que fazer pergunta e ouvir a resposta. Quando o senhor vai para outro lado. Então pergunte se eu torço para o Flamengo ou para o Fluminense, que eu peço desculpa ao Lupe e digo que torço para o Flamengo. Aí é simples. Aí vai ter Veja, mas peraí um pouquinho. Você tem uma posição hostil a esses conceitos.
Eu estava meio solitário no debate brasileiro, mas agora eu estou chamando o testemunho do Mr. Trump. Chega a ser pitoresco. O Mr. Trump proíbe a China de comprar a Qualcomm, o Mr. Trump proíbe a China de comprar uma empresa de semicondutores, o Mr. Trump faz tarifas contra o aço brasileiro, o Mr. Trump faz tarifa contra o alumínio brasileiro, o Mr. Trump faz tarifas contra o aço europeu. Isso que é e o acompanhado. Mr. Trump está errado e nós brasileiros estamos certos. Eles são a maior indústria do planeta Terra e nós, um país que está se desindustrializando numa conta selvagem, na experiência do capitalismo mundial não tem precedente, nunca se viu. O Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos 3 anos, Miriam. 13 mil indústrias foram fechadas, 1.300 no último ano. Não fecha a conta. Então, quais são os complexos? Você pega o balanço de pagamentos do país e dali tira um critério. Petróleo, gás e bioenergia. Faz sentido o Brasil, que inventou de forma mais relevante, sob o ponto de vista de escala, biocombustível como etanol, ser importador líquido de álcool do estrangeiro? Nós estamos pirando. O Brasil, a elite brasileira enlouqueceu. Pois bem, o Brasil hoje tem 30% de capacidade instalada, ociosos em refino, que nós dominamos o ciclo tecnológico completo, e estamos importando óleo diesel e gasolina dos Estados Unidos. Nós estamos comprando um semi-elaborado dos Estados Unidos. Já é quase 15% das exportações americanas para o Brasil. Nós piramos, nós enlouquecemos. A elite brasileira está navegando na maionese. Quais são os outros? Os outros. O complexo industrial da saúde. O Brasil gastou, estes últimos 12 meses, importando do estrangeiro, Merval, com dinheiro público, 17 bilhões de dólares, gerando emprego em coisas que estão patente vencida, prótese, cama de hospital, remédio, meio de diagnóstico médico, tudo que você faz no Instituto de Engenharia Reversa, do lado da Universidade de Montes Claros, e incuba as empresas dos garotos com a compra governamental. Sobre saúde, exatamente. Me explica como é que o senhor mudaria isso. Compra governamental que está protegida pelos acordos do Brasil na OMC, garante. O dinheiro já está ouvindo a conversa, tecnologia é do mais simples para o mais sofisticado. Você vai produzir aqui o que exatamente? Tudo que a gente puder produzir. Na área da saúde? Na área da saúde. Vamos virar um complexo global de saúde. Os insumos na área de saúde, é isso? Os insumos é um pouco mais grave. Eu não estou falando de matéria-prima, porque é um pouco mais grave, porque está meio que comoditizando, está virando meio commodity. E também já não é aí tão grave o valor, embora seja constrangedor para um país como o nosso, depender de princípios ativos chineses, norte-americanos, para imunizar nosso povo. Só um minutinho, porque são 4, eu só falei isso. O terceiro é o seguinte: a agricultura mais agressivamente competitiva do planeta Terra, que é a nossa, importa todos os fertilizantes do estrangeiro, todos os defensivos agrícolas do estrangeiro, como nós podemos botar 10 coelhos de uma só cajadada. Por exemplo, fazer com a Embrapa toda uma nova geração de defensivos agrícolas biológicos, defensivos agrícolas orgânicos, que nós temos capacidade já bem avançada tecnologicamente na Embrapa, que está aí em Pandaré, sem orçamento, e ela vai voltar a ter protagonismo central no Brasil. E, por fim, o complexo industrial da defesa. Por que as pessoas acham que eu sou agressivo com o negócio da Embraer? Porque nenhum lugar do mundo aceita uma operação absurda como essa. Procurou